Bem-vindo aqui para mais um vídeo que mescla um pouco de análise de papel com educacional. Isso porque o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, anunciou através de fato relevante aumento de capital em uma de suas controladas. A sua controlada que trata de cartões, antiga Banrisul Cartões, atualmente chamada de Banrisul Pagamentos. E qual é o impacto disso para você que é investidor do Banrisul ou que pretende fazer aporte ou até vir a investir no Banco do Estado do Rio Grande do Sul? O fato relevante ao qual nós nos referimos, ele foi publicado no dia 23 de novembro de 2022. E veja que nessa publicação nós podemos encontrar aqui a intenção do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é o aumento de capital social da controlada Banrisul Pagamentos. Nessa empresa, o Banrisul pretende aportar o capital de 300 milhões de reais. Veja que ele descreve como o aporte realizado através de uma subscrição de capital social nessa controlada. Qual é a controlada? Banrisul Pagamentos, antiga Banrisul Cartões. Aporte que virá a partir da emissão de novas ações, mas é só da Banrisul Pagamentos, dentro do limite do capital autorizado estatutariamente. Esse investimento, ou a operação como um todo, não vai implicar em alterações, então não vai implicar em alterações na composição acionária da controlada. Portanto, em princípio, para você, do ponto de vista de composição acionária, se você é investidor, não vai alterar absolutamente nada. É só uma subscrição. Veja, é interessante isso, porque é uma subscrição feita para uma controlada agora, né, do aumento de capital, ou seja, é o mesmo processo que nós encontramos quando há uma subscrição de uma empresa junto à CVM. E por outro lado também aqui é informado que não vai haver alterações na estratégia de negócios da controlada Banrisul Pagamentos. E apenas para nós lembrarmos como está colocada a empresa dentro do Banrisul, veja que você faz parte enquanto acionista, aqui em cima, aqui, na controladora Banrisul. E a Banrisul Pagamentos, ela fica aqui embaixo. Então o que vai acontecer é que esse investimento ocorre daqui para cá. Uma curiosidade, se você for aqui no site da Infomoney, você vai verificar que essa aqui é uma notícia do dia 15 de julho de 2021, quase um ano e meio atrás. Na manchete, você vai ver que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na época, ele estava em busca de investidor para a subsidiária de cartões. Na época era chamado de Banrisul Cartões, agora é Banrisul Pagamentos. E o objetivo da operação era na tentativa de desbloquear valor conforme foi pronunciado pelo presidente da companhia, o Cláudio Contini. Entenda-se por desbloquear valor, nas palavras do presidente, a busca pelo crescimento da Banrisul, então cartões, agora Banrisul Pagamentos, expansão de serviços para todo o Brasil, o incremento do potencial de negócios e a ampliação da competitividade. Na realidade, o que aconteceu é que houve um entendimento, tanto pelo segmento sindical, assim como pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que o que se estava fazendo era vender uma parte do Banrisul, ou uma parte da Banrisul Cartões, atualmente Banrisul Pagamentos. Então a operação como um todo não foi aprovada. Não foi aprovada. Houve inúmeras críticas à época a esse tipo de operação. E aí me parece que dentro desse alinhamento do que já era proposto no passado, veio esse incremento, aumento de capital, me parece, assim, num primeiro momento, com esse mesmo propósito. E é curioso porque, em notícia atualizada, aqui também da Infomoney, então feita aqui no dia 24 de novembro de 2022, veja que apenas entra aqui no início da manchete, a questão do Banrisul. Depois nós vamos dar uma olhada no que se trata, um pouco aqui mais para baixo. Aliás, está bem aqui no final quase dessa reportagem. E aí você vai encontrar aqui a menção que é feita a esta operação, mas, no entanto, ela simplesmente descreve a mesma coisa que está no fato relevante. Já nessa reportagem da Trade Map, me parece que aqui houve um aprofundamento. Ela também é
do dia 24 de novembro de 2022. E é curiosa essa reportagem porque ela diz o seguinte, ó, como as ações do Banrisul reagirão ao investimento de 300 milhões. E aí sim, aqui a gente encontra uma reportagem um pouco mais completa, porque o que está descrito no fato relevante é apontado aqui nessa parte da matéria, mas eu acho que o que interessa para nós aqui é exatamente esse trecho onde a reportagem menciona como eles interpretaram em função dos seus analistas. E nesse trecho é bastante interessante porque fica bem claro o que foi interpretado pelo site. Então, o Banrisul Pagamentos administra uma rede de adquirência e emite cartões de benefícios empresariais. Veja que essa parte aqui fez chamar a atenção dentro da reportagem. A controlada teve um lucro de 270 milhões, o que equivaleu a 50,9% do resultado do lucro líquido ajustado do banco. E como a gente pôde ver lá que a Banrisul, o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, controla outras 5 empresas, então a mais significativa para o banco é aquela que teve a maior participação no lucro, que é a Banrisul Pagamentos. De onde nós tiramos essas informações aqui, ó, aliás, nós tiramos não, de onde a reportagem tirou essas informações, nós vamos aqui nas demonstrações financeiras, na página 40, nesta parte que fala aqui da Banrisul Pagamentos. Então vamos dar uma descida aqui, onde nós podemos coletar a informação ajustada. O lucro líquido da Banrisul Pagamentos, acumulado nos primeiros 9 meses de 2022, foi de 270 milhões, com uma alta em relação ao mesmo período de 2021 de 39,3%. Então é daqui que vem essa informação que é colocada na reportagem da Trademap. Além disso, aqui no mesmo documento, note que as receitas da prestação de serviços bancários, elas totalizam, nos primeiros 9 meses de 2022, 1,5 bilhão, e a participação da Banrisul Pagamentos é de 537, aproximadamente um terço desse valor. Assim como a avaliação feita pela Trademap, se você quiser depois ler a reportagem, é avaliação neutra, como é também a nossa aqui do canal. O que a gente pode colocar aqui é justamente na questão patrimonial o impacto que pode ter. Se você for verificar em relação ao passado, para o resultado do terceiro trimestre de 2022, houve um regresso aqui do patrimônio em 0,48%. Talvez, excluindo a questão caixa, isso possa ter um impacto no patrimônio e ter um aumento já ao final do quarto trimestre ou do exercício de 2022, e com isso o preço sobre o valor patrimonial por ação, em 0,46, pode inclusive ter uma redução, indicando ainda mais como uma ação barata e com uma redução do risco do investimento no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Um outro impacto que pode acontecer é sobre o pagamento de proventos, uma vez que o banco costuma pagar no mês de dezembro, ao final do exercício, juros sobre capital próprio. E com esses investimentos, dependendo aí como foi feita a alocação de recursos, a origem e a destinação, a gente não sabe ainda porque não tem como ler esse balanço, pode impactar e o banco acabar não fazendo o pagamento desses proventos, então seria um colateral desse investimento. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, para que você mesmo chegue às suas conclusões sobre os seus aportes, a sua intenção de investir no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que a alocação de capital com essa finalidade, investimentos para ampliação, parece bastante interessante, principalmente naquela subsidiária, que é a que mais traz receitas para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, eu vou ficando por aqui, me despedindo e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.